Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Pedro Guedes e você está no Depois do Cinema. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa pela qualidade do vídeo, que vai estar um pouquinho inferior. Provavelmente nem vai ter edição, porque, enfim, correria. Não vai dar pra fazer o de sempre, de botar insert, cortar, enfim. Eu assisti ao Uncharted, que é o mais novo filme aí da Naughty Dog. Na verdade, é o primeiro filme baseado num game da Naughty Dog. E que é baseado numa franquia que eu, digamos assim, eu admiro à distância, vamos dizer assim. Porque Uncharted, eu joguei o segundo, achei sensacional. Joguei parte do terceiro e depois parei. Não joguei nem o primeiro, nem o quarto. E eu fui assistir esse filme, não vou dizer que no escuro, sem saber de nada, mas eu fui assistir com expectativas complicadas, porque, primeiro de tudo, a gente sabe que o histórico de adaptações de videogame para o cinema não é lá um histórico dos mais promissores, dos mais positivos, né? Segundo lugar, é um filme protagonizado pelo Tom Holland, que é um ator que eu tenho uma certa antipatia por motivos, enfim, que não vem ao caso. Em terceiro lugar, o diretor do filme é o Ruben Fleischer, que é o mesmo diretor de Venom, Caça aos Gangsters, Zumbilândia 1 eu gosto, mas Zumbilândia 2 é uma porcaria. Enfim, não é um diretor que eu sou muito fã, então o prognóstico para esse filme do Uncharted, pelo menos para mim, ele não era dos mais animadores, não. E eu gostei do filme. Acabou que eu curti bem o filme. Não é um filme sensacional, não é um filme nada demais, não é um filme que eu vou lembrar daqui a uma semana, nem nada do tipo, mas é um filme que eu acho que ele funciona bem na sua proposta, como um filme de aventura, como um filme de ação. E já que eu falei em aventura, o Uncharted ele é bem definido com relação ao seu objetivo enquanto gênero. Ele é um filme de aventura, um filme de exploração, bem naquela pegada A Múmia, principalmente aquela versão do Brandon Fraser, uma pegada meio Indiana Jones, mas um pouco mais modernizada. É aquele filme do Nicolas Cage que teve nos anos 2000, cujo nome me foge, Em Busca do Tesouro Perdido, alguma coisa assim. É esse tipo de filme, é um filme de busca ao tesouro, bem definido nesse sentido. E eu acho que ele consegue estabelecer bem não só o estilo que vai pautar a narrativa, mas todo o ritmo da narrativa. Porque um filme desses ele acaba precisando de um ritmo que seja um pouco mais dinâmico. E nesse sentido, o Uncharted ele não desaponta. Ele é um filme que tem um pouquinho menos de 2 horas, ele é bem direto ao ponto, bem objetivo nos seus propósitos, em cada etapa da narrativa. Eu acho que o filme tem alguns problemas, principalmente com relação à construção da sua personalidade. O que eu quero dizer com isso? Embora ele seja bem definido no que ele quer ser, que é um filme de aventura, eu ainda acho que ele carece de algo que torne ele único. Eu acho que o Ruben Fleischer ele não consegue conferir uma personalidade própria à narrativa. E existem vários momentos, desde o início do filme, em que a gente vê um monte de situações que a gente pensa, meu Deus do céu, isso é o básico do básico do básico do básico do básico de um filme de aventura de caça ao tesouro. Então ele não consegue criar uma personalidade que seja muito marcante. Talvez por isso que eu disse no início que eu vou ter dificuldade para lembrar desse filme daqui a uma semana. Porque, enfim, ele não consegue criar uma personalidade própria, muito marcante. Não tem nada em Uncharted que torne ele único. Talvez pelo fato dele ser baseado num game que por si só já era muito cinematográfico e que por si só já era inspirado em todos esses filmes de aventura que eu citei anteriormente, todas essas obras de aventura, né? O Uncharted ele é uma franquia de games que ela é bem conhecida por ser uma franquia de aventura que remete a esses filmes, Indiana Jones, A Múmia e por aí vai. Como esse filme ele já é um reaproveitamento daquela narrativa, ele eu não vou dizer que ele soa como uma reciclagem, mas ele não consegue conferir nada novo nessa transposição de uma obra que já era baseada em um monte de outras obras de aventura e agora é repassada para o cinema. Não tem nada que torne Uncharted único. Mas, apesar disso, como eu falei, é um filme divertido, é um filme que tem um ritmo bem conduzido. A gente entende como que uma situação desencadeia outra, que desencadeia outra, que desencadeia outra. E eu acho que dentro dessa proposta que eu falei, escapista, de filme de aventura, baseado num game, o Ruben Fleischer, ele se sai muito bem na condução das cenas de ação. Desde o início do filme, desde a primeira cena do filme, que envolve um avião cargueiro e cargas que vão caindo desse avião, e o Tom Holland preso nessas cargas do lado de fora do avião, enquanto os vilões tentam atirar nele ou pegá-lo, pulando de uma caixa para outra. Enfim, é uma cena de ação que já abre o filme com um avião cargueiro, cargas saindo do avião, pessoas caindo do avião sem paraquedas, em queda livre sem paraquedas, e um carro no meio dessa situação. Então é uma cena de ação declaradamente absurda, e o filme inteiro meio que se pauta nisso. Ele é um filme que
a coisa que mais me ganhou no filme é que ele não tem medo do absurdo. Ele não tem medo de elevar o absurdo e o exagero das cenas de ação ao limite máximo possível. Em muitos momentos ele chega até naquela beirada do ridículo mesmo. Ele chega. As cenas de ação são tão absurdas, mas tão absurdas, mas tão absurdas que elas quase se tornam ridículas, e o filme tem consciência disso. Justamente essa é a graça. Ele explorar as possibilidades gráficas que o videogame conseguia propor. Por conta, enfim, dessa dinâmica com o CGI. O videogame ele não tinha medo de explorar o limite do absurdo, o limite da insanidade, o limite do impossível. E o filme ele incorpora isso muito bem, principalmente no terceiro ato, que é uma cena de ação que faz jus à cena de ação que abre o filme. Que é uma cena de ação que, eu não vou dar nenhum spoiler, mas é uma cena de ação que envolve navios sendo puxados por helicópteros e se degladiando no ar. É uma cena de ação tão absurda que ela acaba funcionando e divertindo por conta disso. E até a dinâmica do CGI no filme, tem muitos momentos assim que o CGI ele se torna até bem aparente, mas eu acho que até isso desempenha uma função interessante de remeter à dinâmica do videogame, porque o videogame, ele é uma construção totalmente digital, todo mundo sabe disso, e o filme, ao criar essas sequências de ação que são absurdas e que incorporam o CGI de maneira muito escancarada, ele acaba fazendo jus, herdando essas origens do videogame de uma maneira interessante. Os personagens são personagens interessantes, que têm arcos que são bem definidos, em alguns momentos eles são até bem ambiciosos. O Tom Holland, eu demorei um pouquinho pra comprar ele, porque eu acho que ele ainda tá muito preso nessa personalidade bobona, de criança bobona e ingênua, que ele já herdou do Homem-Aranha, que o filme incute muito. Mas conforme o filme foi passando, eu acho que ele vai quebrando essa personalidade, jogando uma malemolência no personagem, no Nathan Drake, que torna ele mais único. E os outros personagens também são divertidos à sua própria maneira. A jornada deles, do Mark Wahlberg, da Chloe, que eu esqueci o nome da atriz, é uma jornada mais espiritual, deles aprenderem a crescer e se tornar seres humanos melhores do que necessariamente para encontrar o tesouro. É uma jornada menos materialista, de vamos encontrar o ouro, e mais uma jornada que serve para fazer os personagens evoluírem. Eu curti o Uncharted e espero que vocês curtam também. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo, acessem o www.deportocinema.com.br e é isso. Valeu!